Mais uma revisão, mas antes, filhote, não se esqueça de dar o like e compartilhar, filhote. Importante você analisar a sua provinha, tá? Os elementos de um rio, tá? Quem são os elementos de um rio, Boninho? Você vai ter aqui como elemento de um rio, tá? Nós temos aqui sempre aqui a nascente, tá, filhote? Na parte mais alta do rio você vai ter a presença da nascente, tá? Então é importante que você esteja atento ao início do rio, e também é importante que você esteja atento ao final do rio, que nós chamamos de foz. Então todo o rio vai ter a sua nascente na parte mais alta e a foz na parte mais baixa, tá? Também é importante você observar que nós temos o braço do rio principal, então aqui o início e o fim, isso nós chamamos de rio principal. Nesse rio principal você vai ter um braço de rio que nós chamamos de afluente, tá, filhote? Então é importante você perceber. E de um afluente nasce um subafluente, tá ok, filhote? Então é importante você analisar essa questão, tá? Esses quatro elementos que formam um rio, tá? Agora observa, filhote, nós temos aqui, ó, a seguinte colocação, tá? Veja, é importante você analisar quando o rio termina. Então eu vou ter a foz em estuário, olha lá, a foz em estuário e a foz em delta, tá, Boninho? Então observa que na foz em delta eu vou ter essa região aqui, que é justamente o que nós chamamos de sedimentos, tá? Esses sedimentos, eles vão fazer com que a água do rio, tá, filhote, ela encontre um obstáculo e desvie. Desviando, abre-se vários canais de saída da água, formando o que nós chamamos de uma foz em delta ou uma foz triangular, tá certo? Então é importante que você entenda isso, tá ok, filhote? Tá? Então aqui nós temos, em contrapartida, uma foz em que não há sedimentos. E se não há sedimentos, você não tem desvio do rio. Então, nessa foz em estuário, o rio tem apenas um canal de saída da água. Se tem só um canal de saída da água, foz em estuário. Quando você tem mais de um canal de saída da água, eu vou ter a foz em delta, tá bom? Então é importante você observar essa questão, tá bom, filhote? Então eu vou ter a foz em delta e a foz em estuário, tá? Também é importante para a tua prova você analisar, tá, filhote, a questão da saturação do solo. Então observa aqui, filhote, que nesse solo eu tenho a presença do solo, tá, composto de minerais, vou ter a presença da água e vou ter a presença de um elemento aqui que eu vou chamar de ar, tá certo? Veja que esse ar, ele está ocupando o espaço que deveria ser da água. Então esse solo, ele vai ser um solo, tá, não saturado, tá? Não saturado. Por que, Bruninho? Porque ele não foi preenchido completamente por água. Então ele vai ser um solo não saturado, porque tem a presença do ar. Importante, filhote, se você tirar o ar, tá, e esse solo for preenchido exclusivamente por água e a parte do solo, aí quando eu tenho somente solo e água, aí eu vou ter um solo saturado. Correto, filhote? Tá, não? É importante você analisar isso, tá bom? Vamos lá, continuando, filhote, nós temos aqui, ó, importante para a tua prova, tá? A questão da diferença entre tempo e clima. Meu Deus, veja, tá? Quinta-feira, tá? Quinta-feira nós temos, olha lá, quinta-feira nós temos chuva. Na sexta-feira, dia ensolarado, tá bom? Então veja que de um dia para o outro houve uma mudança brusca. Então toda vez que há uma mudança brusca, nós falamos de tempo
Então, filhote, nós temos aí o tempo atmosférico. O tempo ele é instável, apresenta mudança brusca, tá certo? Geralmente, quando ele fala de tempo atmosférico, tá? Ele sempre vai trabalhar essa questão ou da chuva ou do dia ensolarado, tá? Então, falou em tempo atmosférico, mudança brusca. Já o clima, ele é estável. Por quê, Bruninho? Porque o clima ele vai analisar a sucessão do tempo atmosférico ao longo de 30 anos, tirando uma média, e aí você vai ter então o tempo atmosférico, tá bom, Bruninho? Sem mistério nenhum, tá bom? Vamos lá. Importante para a tua prova, tá? Nós temos aqui os elementos do clima. Meu Deus, isso aqui é muito forte. Isso aqui, questão danoninho. Vamos lá, Bruninho. Então, primeiro elemento do clima, temperatura, tá bom? Como é que eu vou analisar a temperatura? Eu vou analisar a temperatura a partir da questão da latitude, tá, Bruninho? Latitude, tá na mão? Então, observa, a radiação solar na região do Equador ocorre de forma perpendicular. Então, filhote, você vai sempre analisar aqui no Equador, tá? Porque os raios solares incidem perpendicular, correto? Já nas regiões mais afastadas do Equador, os raios solares vão atingir de forma oblíqua, inclinada. Portanto, na região equatorial, perpendicular, aquece uma área menor, portanto mais quente. Já na região afastada do Equador, nas regiões polares, os raios solares incidem obliquamente, inclinado, aquecendo uma área maior, portanto vai ser mais frio. Então é importante você observar, filhote, veja, linha do Equador, tá certo? Então eu vou ter essa região chamada de região intertropical, que é aquela região mais quente do planeta, tá certo, filhote? Então, se eu tenho latitude 0 graus, estou na linha do Equador, correto? Polo 90 graus, tá? Então, à medida que eu me afasto do Equador, a minha latitude aumenta, a temperatura diminui, correto, filhote? Então, quanto mais distante do Equador, a minha latitude vai aumentar e a minha temperatura vai diminuir. Já nas regiões de latitude baixa, ou seja, próximo do Equador, a minha latitude está diminuindo, tá certo? A minha latitude está diminuindo, a minha temperatura aumenta, correto, filhote? Então é importante você analisar essa questão da proximidade do Equador. Então a temperatura é um elemento do clima e essa temperatura vai variar conforme a sua latitude, tá certo, filhote? Vamos lá. Também é importante outro elemento do clima, que é justamente a pressão atmosférica. Veja, tá? A pressão atmosférica está relacionada à questão da altitude, filhote, altitude, tá? Então veja, as cidades próximas ao nível do mar vão ter baixa altitude. Regiões mais altas acima do mar, 780 metros de altitude, tá? Portanto, está acima do nível do mar. Agora observe, filhote, tá? Essa cidade A, ela vai ter uma coluna de ar maior, tá? Então, moléculas de ar mais comprimidas, tenho mais moléculas de ar, portanto, eu vou ter maior pressão atmosférica. Na cidade B, eu vou ter uma coluna de ar menor, portanto, eu vou ter menor pressão atmosférica, tá certo, filhote? Então, a pressão atmosférica é importante justamente porque essas moléculas de ar, elas vão absorver calor e, portanto, as regiões de menor pressão atmosférica vai ter menor temperatura. Então, é importante você analisar comigo aqui, tá? Veja, a região que tem maior, olha lá, maior altitude, tá? As áreas de maior altitude vão ter menor temperatura, ou seja, vão ser mais friazinhas, tá? Já as regiões que tem menor altitude vão ter temperaturas mais quentes, tá? Temperaturas maiores, correto, filhote?
Então é inversamente proporcional, tá? Vamos lá, filhote. Importante. Precipitação, outro elemento do clima, tá? E aí é importante você analisar o tipo de chuva, a questão do anônimo. Fica esperto porque isso aqui está desabando na tua prova, tá bom? Então nós temos aqui, ó, número 1, chuva frontal. A chuva frontal ocorre quando duas massas de ar com temperaturas diferentes se chocam, tá? Então a massa de ar quente, ela vai se chocar com a massa de ar fria, ó, a mão. Desse choque, o que acontece? A massa de ar fria, ela é mais densa, portanto ela tende nesse choque a mergulhar, tá? E a massa de ar quente, ela é menos densa, portanto nesse choque ela tende a subir. Ao subir, ela resfria, condensa e precipita, formando a chamada chuva frontal, tá? A chuva convectiva ocorre quando há evaporação tanto da água do rio como da vegetação, a chamada evapotranspiração. O ar quente ele acende. Como o ar quente acende,